Bom dia, criançada! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós iremos estar trabalhando com vocês duas atividades, tá bom? A primeira vai ser do nosso caderno de atividades, tá bom? E a segunda vai ser do nosso livro de geografia. Então você já corre lá, pega o seu livro de geografia que a gente vai estar dando continuidade nas atividades com ele também, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, bom dia, bora acordar, bora despertar. Vamos lá. E a nossa primeira aula aqui, a nossa primeira atividade na aula de hoje, vai ser sobre geografia, que também nós daremos continuidade no livro, tá bom? Só que é especificamente agora. Neste momento a gente vai estar trabalhando os meios de transporte. Tá bom? E não esqueça de colocar a data de hoje lá ao lado da aula 11, olha. 11ª aula, data, aí você coloca a data de hoje. Então vamos lá. Os meios de transporte. Na aula anterior, você conheceu parte da história de Ananindeua e aprendeu que o transporte, seja pela estrada de ferro Bragança ou por rios com a população ribeirinha ou pela BR-010, contribuíram e muito para o desenvolvimento local transportar pessoas e cargas de um lugar para outro, seja em pequenas ou longas distâncias. É a finalidade do transporte. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Então, a questão é que na aula anterior a gente conhecia um pouco sobre a história do município de Ananindeua, né? A gente viu que o município se desenvolveu a, a margem da estrada de ferro que ligava Belém a Bragança, cresceu também a margem de um rio, que é o rio Maguari, além também da BR que ligou Belém a Brasília. Então, essas ruas, né, esses meios de locomoção, tanto as ruas quanto a questão dos rios, a questão do trem, né, eles serviam como transporte, essa locomoção de levar uma pessoa de um lugar a outro. Quando você quer ir à feira, por exemplo, você vai como? Você vai andando aí da sua casa até a feira? Ou você vai de bicicleta? Não, professor, pega um ônibus porque a feira já fica um pouco longe de casa. Quando você quer ir a um shopping, professor, eu pego um ônibus. Não, a gente pega o Uber. Não, a gente pega táxi. A gente vai de moto. A gente tem carro próprio aqui em casa. Não, a gente vai andando porque é perto minha casa. Então, você acaba criando meios de chegar de um lugar a outro, não é? Então, a gente consegue entender que existem vários meios de locomoção. Por exemplo, existem pessoas que moram nas ilhas, né, na região de ilhas. Então elas conseguem ir de uma região a outra, utilizando o que? O barco, e, por exemplo, uma das ilhas onde elas moram até outros, utilizam barco, ok? Então a gente vai entender agora que existem três principais meios, três principais tipos de transporte, que no caso tem o terrestre, o rodoviário, o hidroviário ou aquático e o transporte aéreo, ok? Esses são esses três principais tipos de transporte que a gente vai estar falando um pouquinho agora, tá bom? Transporte terrestre ou rodoviário. O transporte terrestre é realizado em ônibus, carros, motocicletas e caminhões ou qualquer meio de transporte que utilize ruas, estradas ou rodovias. Outro tipo de transporte terrestre é o ferroviário, realizado em trens que se movimentam sobre trilhos. Então, o transporte terrestre, ele é esse que é feito sob o solo, não é isso? Então, ele utiliza rodovias, estradas, e além disso também existe o ferroviário, como trens, metrôs, ok? E existe o hidroviário ou aquático, é o transporte feito pelas águas, podendo ser oceanos, mares, lagos, rios ou canais. É o meio de transporte mais comum em nossa região, principalmente entre as populações ribeirinhas, devido a contarmos com inúmeros rios favoráveis à navegação. É uma alternativa muito utilizada para o transporte de cargas entre países de diferentes continentes. As pessoas
ou mercadorias são transportadas em canoas, balsas, barcos, navios e etc. E você, já andou em algum barco? Já andou de navio? Já andou de canoa? Então, esses são meios do que? Hidroviários, porque hidroviário, hidro vem de água. Viário é questão de locomoção, né? Então, o hidroviário seria de vias de locomoção que utilizam a água, ou aquático, que a gente também fala de transporte aquático, como a canoa, ok? Canoa, navio, qualquer embarcação. E por último aqui o transporte aéreo. O transporte aéreo ele é feito pelo ar. Ele é considerado o meio de transporte mais rápido e sofisticado do mundo. Ele é exatamente importante para quem deseja realizar viagem em curto tempo, pois o avião atinge velocidades elevadíssimas se comparado aos outros meios de transporte. Além dos aviões, o transporte aéreo também pode ser feito em helicópteros ou balões. E a gente vai estar vendo agora alguns exemplos de transportes, tanto terrestres, hidroviários ou aéreos, tá bom? E a gente vai estar relacionando um pouco disso que a gente está falando. Vamos lá. Diz aí pra gente. Você conhece esses transportes que nós estamos vendo aí? Essas imagens, você conhece? Você sabia que dava para se locomover de um lugar a outro utilizando balões? Você já andou de avião alguma vez? Quando eu andei de avião pela primeira vez, deu um frio na barriga. Aí, porque tipo, a gente tá eu era acostumado a andar de ônibus de Belém até Altamira, que é aqui no Pará mesmo. E demorava em torno de 10 a 12 horas. É mais, na verdade, eu acho que era umas 14 horas isso, se eu não tô enganado. 14 horas, é muito tempo. Então 14 horas andando dentro de um ônibus. Quando eu fui de avião, foi engraçado que não demorou, acho que foi umas 2 horas só o avião praticamente. Já tava em Altamira. Então é muito rápido. E 1h30, acho 2 horas, se eu não tô enganado. Foi muito rápido. Porque comparado ao transporte terrestre que eu utilizava, eu também já cheguei aí de balsa para Altamira. De balsa demorou mais ainda. Foi quase um dia. Então, existem essas diferenças, né, também de tempo entre os transportes aéreo, terrestre, aquático, tá bom? Então, bora ler e tentar fazer essa atividade. E no 3 vamos ler juntos. 1, 2, 3. Identifique os meios de transporte, colocando 1 para aéreo e 2 para hidroviário ou aquático e 3 para terrestre ou rodoviário, ok? Então vamos tentar identificar primeiro essa primeira figura que nós temos aí. Essa primeira figura, o que ela é aqui, olha? Ela é um carro, como está escrito bem aqui, ó, carro. Carro, ele é um transporte aéreo, hidroviário ou terrestre? Ele é um transporte o quê? Terrestre, muito bem. Então você vai colocar um 3 bem aqui. Abaixo do carro, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o senhorzinho andando de bicicleta. Bicicleta seria o quê? Transporte aéreo, hidroviário aquático ou terrestre e rodoviário? A bicicleta vai por cima d'água? A bicicleta voa que nem um avião? Então a bicicleta é um transporte o quê? Terrestre, muito bem. Coloque o 3 novamente lá. E o ônibus? O que o ônibus é? Olha esse ônibus aí. Quem já foi lá no Aurá alguma vez? Olha que tá escrito bem aqui, olha. Aurá. Ananindeua. Quem já foi lá no Aurá alguma vez? Uma vez eu vim da faculdade e vim dormindo no ônibus. Eu pegava um Aurá para descer em Ananindeua e pegar um outro ônibus para vir para Marituba.
Então acabei dormindo dentro do ônibus, fui parar lá dentro do Aurá e mas consegui voltar pra casa sem salvo. Isso era de noite, era mais 11 horas da noite. Então vamos lá. O ônibus ele é o quê? Um transporte aéreo? Um transporte hidroviário, aquático? Ou ele é um transporte rodoviário? Transporte o quê? Rodoviário, terrestre. Muito bem, número 3. Então vamos lá. Para essa outra coluna agora aqui. Esse transporte bem aqui, o que, que ele é? Um barco, né? Quem já andou de barco alguma vez? Você já andou? Sim ou não? Ah, que legal. Então, quando a gente vai para Cotijuba, quando a gente atravessa de Marudá para Godoal, quando a gente vai ali na Ilha do Cumbu, quando a gente vai do 40 ali para Fortalezinha, que ainda não fui, eu quero ir. Existem vários espaços de locomoção, né? E existem pessoas também que moram, como a gente comentou ainda há pouco, nas ilhas e em regiões mais ribeirinhas, que utilizam esse transporte mais comumente, de forma mais comum. Eu, por exemplo, utilizo a moto porque é o meu meio de transporte que me faz chegar mais rápido de um lugar a outro aqui, porque eu estudo, trabalho, faço cursinho ainda para um outro concurso. Então, me permite isso, essa locomoção mais rápida. O barco, ele pode ser, para aquelas pessoas que moram às margens dos rios, esse veículo de locomoção mais rápida de um lugar a outro. Por exemplo, eu estudo na UFPA à noite e vejo várias pessoas chegando de barco na UFPA, no rio que fica ali à margem, ali a Baía do Guajará. Então, nós vamos identificar o que? Que esse barco, ele é o meio de transporte o quê? Terrestre? Aéreo? Não, ele é o meio de transporte o quê? Aquático ou hidroviário. Muito bem. Então, qual é o número do aquático e hidroviário? Número 2. Então, vamos colocar lá. Número 2. E esse aqui, galera, vocês sabiam que o balão também a gente conseguiria se locomover de um lugar a outro? Sim, o balão também ele é um meio de transporte, né? Menos utilizado do que os demais, mas também é. Então, antigamente existiam balões que faziam esse transporte de pessoas, só que eram balões em outro formato, tá bom? Eram balões mais assim. Não sei como falar agora o formato para vocês, mas não seria neste formato de balão, tá bom? Então, o balão seria um transporte o que, crianças? Seria um transporte hidroviário, aquático, ele está ali em cima da água, ele está na terra, não, o transporte do ar, o transporte aéreo. Então é o número 1. E ali o último transporte que nós temos também, um transporte ali, olha. Ah, professor, mas o avião ele fica na terra também. Ele tem as rodinhas ali, olha. Mas não, o avião ele não foi feito para ficar circulando em rodovias, em ruas. Ele foi feito para voar. Então, se ele vai voar, ele vai ficar também se locomovendo sob o ar. Então, é um transporte aéreo. Número 1. Então é isso, criançada. A gente terminou a atividade do nosso caderno de atividades. Fecha ele, guarda ele por um tempinho. Agora nós vamos fazer uma atividade muito legal ali no nosso livro de geografia. Então abre lá na página 22, ok? Pegou teu livro, abriu na página 22. Vamos lá. Roda. Vamos lá. Ok. Localizando os lugares. Lá na página 22, a gente vai estar identificando a questão de aprendendo um pouquinho sobre como identificar endereços, destinatário, remetente, a questão de cartas, tá bom? Então,
eu queria muito que vocês fizessem essa atividade que a gente está pedindo na página 22, tirassem uma foto e me enviem todos vocês. Para quê? Para que eu possa estar enviando uma cartinha para vocês. Eu vou colocar no Correios uma carta e vocês vão estar recebendo uma carta aí na casa de vocês, tá bom? Então, coloca o seu endereço certinho para eu poder fazer essa carta depois e estar enviando. Vou estar enviando amanhã de manhã, vou estar indo no Correios e estar colocando essa carta para vocês no Correios. Eu acho que não demora muito, como nós moramos perto, né? A carta vai chegar rapidinho aí na sua casa. Mas vai ser legal você poder estar recebendo uma carta, tá bom? Então eu vou tentar caprichar, fazer uma carta bem legal para vocês. E vocês vão estar fazendo uma carta, só que vocês não vão estar colocando no Correios, tá bom? Se vocês quiserem, eu gostaria de receber uma carta de vocês, mas vocês vão colocar essa carta, vocês vão guardar ela e vão estar me entregando quando a gente retornar às atividades presenciais na escola, tá bom? Então vamos lá. A casa onde moramos, vamos ler lá no 3? No 3, 1, 2, 3, localizando os lugares. A casa onde moramos tem um endereço. O endereço facilita a localização de casas, escolas, hospitais, lojas, fábricas, escritórios no bairro. O nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, da cidade, do estado e do país, além do CEP, compõe o endereço. Para que correspondências e encomendas cheguem ao seu destino, é necessário que o endereço esteja completo e correto. Ali abaixo, crianças, o carteiro ali, vocês já chegaram a falar com o carteiro? Ali, olha, de amarelinho ali, ó. Ele está falando o seguinte: CEP é a sigla de código de endereço postal, que é o código formado por números para facilitar a localização de endereços e a distribuição de correspondências. Então, todo bairro ele normalmente tem um CEP. Então, nesse CEP vai estar uma proximidade de onde fica a sua casa. Por exemplo, o CEP daqui de onde eu moro é o CEP de Marituba. Este CEP ele é assim, olha. 67. Foi mal. Deixa eu apagar aqui. Então ele possui uma sequência numérica que vai identificar a localização do bairro onde você mora. Então, se você for olhar, por exemplo, lá na conta de luz, se você for olhar em qualquer carta ou correspondência que chegue na sua casa, ela vai chegar com um CEP. Então você pode perguntar para o papai, para a mamãe, qual é o CEP que ele vai poder lhe dizer, que é esta, uma sequência de números, não é esta. Esta daqui é o CEP de Marituba, que é onde eu moro, ok? Você vai procurar identificar qual é o CEP do bairro em que você mora, tá bom? E a gente vai estar fazendo a atividade a seguir. Vamos lá. Você sabe qual é o endereço completo de sua casa? Escreva no quadro abaixo. Primeiro você vai colocar o que? O nome da rua. Então coloca aí rua, qual é o nome da rua que você mora? Coloca o nome da rua. Depois você vai colocar o número da casa. Qual é o número da casa onde você mora? Coloca o número da casa. O nome do bairro, da cidade, do estado e do país e o CEP, tá bom? Por último você coloca o CEP. Então você vai colocar bem aqui neste quadro este seu endereço. Vai pedir pro papai, pra mamãe, pro responsável de você aí, tirar uma foto, estar me enviando, para que eu possa estar enviando uma carta para você, parabenizando por você estar fazendo essas atividades, participando das aulas, tá bom? Então eu quero poder enviar essa correspondência para você. E você também, se puder, faz uma cartinha aí pra mim, explicando se você tá tendo dificuldade ou não, se você tá aproveitando as aulas ou não, como é que tem sido a quarentena pra você, ou então um desenho mesmo, mas faz essa carta, já aguarda e deixa pra me entregar assim que a gente voltar às aulas, ok? Então, aqui, crianças, a gente vai estar vendo aqui, olha, um pequeno textinho
falando sobre o envio de cartas. Enviando cartas. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Para enviar uma carta pelo correio, deve encostar no envelope o nome e o endereço da pessoa que vai receber a carta. A pessoa que recebe a carta é destinatário. E também a pessoa que recebe ou envia a carta, que é o remetente. Então, quem vai estar enviando a carta para você? Serei eu. Então, eu serei o remetente e você será o destinatário. Então, eu preciso também do seu nome completo para eu poder escrever a carta e colocar ela no seu nome, tá bom? E eu vou, quando a carta chegar aí, ela vai estar também contendo meu endereço, vai estar contendo meu nome, tá bom? Todas as minhas informações. Então vamos lá. Agora, crianças, a gente vai ver um modelo de um envelope de uma carta, tá bom? Então vamos lá, presta atenção nele que a gente vai estar respondendo algumas perguntas sobre ele. Ali está escrito, olha, Manuela Borges, Rua Jasmim, 32, Bairro das Flores, Curitiba, Paraná. Olha ali o CEP de Curitiba, 81 901 130. E ali, como remetente, crianças, a gente vai ter qual é o nome do remetente? João Carlos Santos. Onde é que ele mora? Na Rua A, número 21, bairro das Letras, em Curitiba, Paraná. E qual é o CEP deles? 81040-300. É o mesmo CEP? Sim ou não? Não, é um CEP diferente. Então, como eles têm um CEP diferente, quer dizer que eles moram em bairros diferentes também. A Manuela mora no bairro das Flores e o João Carlos mora onde? No bairro das Letras. Então, quem é o destinatário? O destinatário vai ser a Emanuela. Então, vamos lá rapidinho, prestar atenção aqui. A Manuela Borges, ela mora ali na Rua Jasmim, né? Ali eu falo ali como fosse perto, Curitiba é lá longe. Então, quem foi que enviou a carta? Quem enviou a carta é o remetente. Quem é o remetente? É o João Carlos. Então você vai escrever o nome dele aqui, ó. João Carlos. Ok? Escreveu aí João Carlos. É o nome do remetente. Olha ele bem aqui, ó. Remetente. João Carlos Santos. E quem recebeu a carta? Quem é que recebeu a carta? Foi a Manuela Borges. Aí você vai escrever o nome dela. Manuela Borges. Ok? Então você conseguiu identificar algumas informações, né? E por último, a gente vai estar vendo aqui, olha, uma última pergunta. Destinatário e remetente da carta moram no mesmo bairro? Como você descobriu isso? Primeiro a gente viu lá que no endereço lá da carta dizia que eles moravam em bairros diferentes. Um mora em que bairro? Manuela mora no bairro das Flores e o João Carlos mora no bairro das Letras. E outra coisa que você pode responder aqui é que o CEP deles é diferente. Cada um tem um CEP. Então, você pode também escrever desta forma. Possuem CEPs diferentes, ok? Ou possuem endereços diferentes. Moram em bairros diferentes. Um mora no bairro das Letras, outro mora no bairro das Flores. Você também pode responder desta forma, tá bom? Então, a gente finaliza a atividade aqui, mas eu peço para você, é muito importante, faz essa cartinha não, escreve seu endereço bonitinho aí, para que eu possa estar enviando essa carta parabenizando você pela sua participação, tá bom? Eu acredito que você vai ficar feliz com a carta. Eu também vou ficar feliz em receber a sua carta quando nós voltarmos às atividades presenciais. Então estou aguardando isso ansioso, tá bom? Que a sua resposta dessa atividade e também o nosso retorno nas aulas, tá bom? Então fiquem com Deus, crianças. Tchau, tchau a vocês.
Até a próxima.